Então, gente, sejam bem-vindos à nossa última aula do Antigo Testamento, no nosso panorama bíblico. Semana passada nós falamos dos profetas maiores, hoje nós vamos começar com os profetas menores. E lembrando do nosso Arco do Triunfo, 5:12, 5:5:12. Então, 5 Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos e de sabedoria, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Então, os profetas maiores têm menos livros e os profetas menores têm mais livros. É o contrário, é mais fácil de gravar. Então, hoje nós vamos começar com os profetas menores, que finalizam o Antigo Testamento. E eles estão no final do Antigo Testamento, são aqueles livros geralmente que a gente tem dificuldade de achar. Por quê? Porque eles são chamados menores pelo conteúdo, pela pouca quantidade de conteúdo que eles escreveram. Foram mensagens de Deus específicas, assim como os profetas maiores, para o povo de Israel, o povo de Judá, de Israel do norte, ou o povo de Judá no sul, e alguns momentos mensagens para outros povos, né? Então Deus começa a mostrar a sua soberania, porque ele usou os profetas para alertar outros povos também, Edom, porque eles zombaram de Israel quando eles foram invadidos, o povo de Nínive, porque eles, essa parte é muito interessante, nós vamos chegar lá. Eles foram usados por Deus para punir Israel, depois Israel usou um profeta para avisá-los que eles iriam ser punidos também. Então Deus mostra a sua soberania na condução da história. E o primeiro livro dos profetas menores é o livro de Oséias. Oséias é famoso porque ele foi um profeta pré-exílio, né? Ele profetizou de 792 a 729. Lembrando, o primeiro exílio no Reino do Norte foi em 722 com a Síria. O segundo exílio foi em 586 com a Babilônia. E o terceiro exílio foi em 520 com os persas, né? Que na verdade não foi um exílio, mas foi mais leve do que os outros, né? Eles foram permitidos aos judeus reconstruírem Jerusalém, os muros e o templo. Então, sempre que a gente falar essas datas aqui, vocês vão se situar na história. Um profeta que profetizou no ano 750, ele foi pré-exílio do norte. Então, sempre quando eu falar alguém, por exemplo, o profeta profetizou no ano 750, se o exílio, lembrando que aqui a gente está antes de Cristo, então ele vai decrescendo, né? Se o exílio foi em 722, esse profeta é pré-exílio do norte. Se eu falar que um profeta profetizou no ano 610, então ele profetizou depois do exílio do norte e antes do exílio do sul. Se eu falar que ele profetizou no ano 520, ele profetizou depois dos dois exílios, já na época da reconstrução. Então isso é importante, tá? E Oséias, foi muito interessante a história dele, como eu falei na semana passada, a questão da vida ser uma profecia, né? Que todos nós devemos honrar a Deus com a nossa vida e a nossa vida tem que apontar para as coisas eternas. Então os profetas vivenciaram isso de forma muito prática. Oséias, por exemplo, ele foi orientado por Deus para casar com uma mulher adúltera. Olha só, ter filhos, e os nomes dos filhos eram para mostrar a Israel que eles estavam adulterando contra Deus. Olha que interessante. Porque Deus se colocava como o marido de Israel, né? E aí ele usava essa linguagem que ele era o marido de Israel, do povo. E aí quando o povo adorava outros deuses, Deus dizia que eles estavam adulterando com outros maridos. E aí Deus usa essa linguagem, que ela era uma adúltera. Então olha só, Oséias 1:2 diz o seguinte: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada de um mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. E aí por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e deu-lhe um filho. E aí ele teve 3 filhos, um foi chamado Jezreel, porque logo castigaria a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel.
A outra filha foi Lo-Ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel. E a outra filha foi Lo-Ami, pois vocês não são o meu povo, eu não sou o seu Deus. Então, olha que interessante. Esse versículo aqui já causou polêmica, né? Confusão. Teve um pastor recentemente que fizeram uma reportagem na televisão que ele falou que Deus falou para ele adulterar. E aí o repórter foi lá da televisão, mas como assim? Ele falou que ele teve sonho e ele leu na Bíblia que ele tinha que pegar a mulher do vizinho e adulterar com ela. E aí o vizinho, a esposa dele, todos eles concordaram com aquilo e isso aconteceu de fato. Aí o repórter pediu para ele mostrar, mas onde está isso? Ele falou aqui, ó, está em Oséias, capítulo 1, versículo 2. Vá, tome uma mulher, adultera. Aí o repórter falou assim, mas tem um acento aqui, ó, no U, é adúltera e não adultera. Aí o cara ficou todo desconcertado ao vivo e por causa de um acento ele cometeu essa gafe, né? Mas é aquela questão, o coração humano inclinado ao pecado quer encontrar sempre uma desculpa para dar vazão aos seus desejos pecaminosos. Então, o livro de Oséias é um exemplo de como isso pode acontecer, né? Ele não leu o acento, foi sem querer, óbvio, mas é um sem querer querendo, é o sem querer do Chaves, né? No fundo ele queria, ele não queria enxergar o acento, ele queria adulterar, né? Então é muito perigoso. Quando a gente lê a Bíblia, esse é um ponto que a gente pode aplicar. A gente tem que orar a Deus para que Deus tire nossa inclinação pecaminosa para que a gente enxergue a verdade. Porque a nossa tendência é querer tirar aquilo que a gente não gosta, que não é conveniente. Por isso que nós temos tantos absurdos hoje. A teologia da prosperidade é um outro exemplo. As pessoas pegam todos os textos que Jesus fala para a gente não acumular tesouro e dão uma roupagem, fazem um malabarismo interpretativo, que é difícil de entender, né? Mas é o mesmo caso, é a gente querendo colocar os nossos desejos no texto e não abrindo o nosso coração de verdade para ler o que está escrito e enxergar a verdade, ser transformado e confrontado pela verdade, né? Então, Oséias teve essa vida. Ele casou com essa mulher adúltera para pregar ao povo de Israel que eles estavam adulterando contra Deus. Então, esse é o primeiro livro dos profetas menores, né? Já traz esse ensinamento tão profundo para a gente. O segundo foi Joel. Joel, ele foi um profeta que profetizou no ano de 800 a.C., ou seja, se é 800, é antes de 722. Então ele foi um profeta pré-exílico. E o tema basicamente da profecia dele, do livro dele, é um livro pequenininho também, Oséias, alguns são um pouco maiores, Oséias, Zacarias, mas alguns são bem pequenininhos. Oséias, Joel, por exemplo, tem três capítulos. E o tema dele é a proximidade do dia do Senhor. Ele usa muito essa expressão. E quando os profetas geralmente estão usando esse termo dia do Senhor, como eu falei na última aula, pode ser uma dupla aplicação. Tem textos que podem ser aplicados, que todos eles, na verdade, eram inicialmente aplicados para os exílios que viriam. Então esse era o dia do Senhor, que seria um dia terrível, temível. Mas alguns deles podem apontar para o fim dos tempos também, aquela dupla aplicação que eu falei daquele livro do Gordon Fee, né, de interpretação, de hermenêutica. Então, Joel foi um profeta que profetizou para Israel, para Israel, que viria o exílio. Então, basicamente, os profetas todos têm essa missão de exortar o povo dos pecados ou outros povos, mas a maioria era o povo de Israel, dos seus pecados e que viriam a uma punição, né? Aqui ele diz, por exemplo, no capítulo 1:6, uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Era como se ele já tivesse vendo o que já tinha acontecido no futuro, né? Então ele está falando no passado, mas de coisas que viriam a acontecer. A colheita foi destruída, as árvores do campo secaram,
E aí, no capítulo 2 ele fala do dia do Senhor, né? Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo, e é dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e negridão. Ou seja, ele vai mostrando que esses dias seriam dias tenebrosos, de punição, né? E a partir do verso 12 ele diz: Agora, porém, declara o Senhor: Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Por quê? Porque os judeus tinham esse hábito, essa cultura de quando eles estavam com muita raiva ou indignados com algo, eles rasgavam as suas vestes em sinal de, de indignação contra alguma coisa. Então Deus está falando com eles: olha, rasguem o coração, não adianta rasgar as vestes se o coração não se arrepende. Então Deus aqui começa a chamar eles ao arrependimento. E aqui no capítulo 2, verso 28, é aquele verso famoso, né? Depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Esse é um versículo famoso do livro de Joel. E no capítulo 3 ele fala do julgamento das nações, que ele iria dar o vinho para que elas se embriagassem. É uma linguagem de que ele iria puni-las, né? E o livro termina com esses avisos, né? Falando que essas nações foram muito más e que o dia do Senhor está próximo para puni-las. Então essa foi basicamente a profecia de Joel. O terceiro profeta é o profeta Amós, também um profeta pré-exílico. Ele profetizou entre 760 e 750 a.C. É um profeta muito, muito famoso também, porque ele alertou o reino do norte sobre a riqueza, algo que não era a favor divino, mas abuso dos pobres. Então ele é chamado profeta dos pobres porque ele estava alertando o povo ele estava nomeando um pecado específico do povo de Israel, que era a ganância, a falta de preocupação com os pobres. Então, um texto famoso de Amós, está lá em Amós 5, que ele diz o seguinte: vocês oprimem o pobre, Amós 5:11. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu sei quantos são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. No verso 21 ele diz o seguinte: Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Então, Amós começa a mostrar para o povo o seguinte: olha, não adianta vocês terem festas religiosas, cumprirem os rituais religiosos, se tem injustiça no meio de vocês. Então essa é uma mensagem muito comum nos profetas, mostrando ao povo o seguinte: gente, não adianta teatro. Então isso fala muito pra gente também nos nossos dias, né? Não adianta a gente ficar indo na igreja domingo, dar o nosso dízimo, orar e fazer tudo que é bom e a gente deve fazer, inclusive, se a gente está cometendo injustiças, por exemplo. Se a gente, por exemplo, está colando nas provas, né? Isso é muito comum na juventude, porque isso é mentira. E Deus não se agrada de mentira. Então, não adianta nada. É ir na igreja, levantar a mão, orar, dar o seu dízimo. Se você tem mentido na sua vida de estudante, né? Passando a custas de cola, se você tem tido um relacionamento impuro com seu namorado ou namorada, não adianta. Deus ele tem um outro trecho dos profetas que ele vai dizer o seguinte:
eu quero obediência e não sacrifício. Não adianta sacrificar, né? No caso deles eram sacrifícios de animais, mas não adianta a gente, por exemplo, dar o nosso dízimo, que a gente deve fazer, ajudar outras pessoas, os pobres, os necessitados, se a gente está vivendo uma vida dúbia, uma vida que não agrada a Deus. Então isso é muito sério. E os profetas, em específico Amós, alertou esse povo de forma muito enfática, né, sobre essa questão da riqueza, mostrando que eles estavam construindo mansões de pedra, mas tinha injustiça. Eles estavam oprimindo os pobres, eles estavam esquecendo da generosidade, né? Então é muito sério isso. E o próximo profeta é o profeta Obadias. Amós também é um livro relativamente... Ele é um livro médio, assim, tem 9 capítulos. E o próximo é Obadias. Obadias foi um profeta exílico. Ele foi um dos menores, um dos que escreveu menos, né? O livro dele só tem um capítulo. É igual o livro de Judas. Não tem nem... Só tem versículos, né? Não é dividido por capítulos. E ele profetizou contra a cidade de Edom. Olha, como que eu falei, né? Como eu falei no início. Edom era os descendentes dos edomitas, né? Abraão teve Jacó e Esaú, 2 filhos. De Jacó vieram os israelitas e de Esaú vieram os edomitas, que vieram o povo de Edom, né? Então eram primos dos israelitas. Mas esses outros povos começam a se afastar de Deus, como eles não conviviam, não eram um povo da aliança, eles afastavam muitas vezes da verdade, da justiça, da retidão de Deus. Né? Então ele profetizou contra a cidade de Edom entre 605 e 586, né, Obadias, ou seja, o reino do norte já tinha sido invadido. E por quê? No verso 12, Obadias vai dizer porque você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Ou seja, quando Judá foi invadido em 586 pelos babilônicos, os edomitas zombaram deles, né? Provavelmente falaram algo do tipo, trazendo uma linguagem de hoje, né? Vocês estão sendo punidos, rindo deles, né? Então Deus começa a exortar o povo de Edom, os edomitas, através da vida de Obadias, porque eles riram de Judá quando Judá foi invadida. E essa atitude de não ajudar Israel quando Israel precisou e ainda sentir satisfação despertou a ira de Deus, e Obadias foi enviado para avisá-los da destruição vindoura que viria sobre eles também. Então essa foi basicamente a profecia de Obadias. Então ele começa aqui, a visão de Obadias, assim diz o Senhor soberano, o Senhor a respeito de Edom. Então começa a destinar a mensagem. Então começa a falar da arrogância do coração deles, que eles vivem nas cavidades das rochas. Dali eu o derrubarei, declara o Senhor, por causa dos montes de Esaú, né, dos edomitas, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Como você fez, assim será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Então, pelo visto, eles também ajudaram os babilônicos talvez não diretamente, mas pela sua apatia de não ajudar, eles foram considerados culpados, né? E a descendência de Jacó possuirá sua herança. Ele começa a falar para os edomitas que os descendentes de Jacó possuiriam a herança deles. Esse foi o profeta Obadias. O quinto profeta é o mais famoso dos profetas menores, com certeza, que é o profeta Jonas. Jonas, ele é contemporâneo de Jeroboão II, que era rei em 790 a 750 a.C., ou seja, ele é um profeta pré-exílico. E Jonas, a história dele é muito interessante, que Deus pede para ele pregar contra a cidade de Nínive, né, que era a capital da Síria,
que era o povo que iria invadir Israel em 722. E aí Jonas fica irritado com isso, porque alguns historiadores dizem que os assírios tinham matado os familiares de Jonas em algum momento. Então esses povos viviam em guerras muito frequentes, né? Na época de Davi, os filisteus tinham muitas guerras. Então, algumas pessoas entendem e acreditam, alguns historiadores e estudiosos, que os ninivitas tinham matado os familiares de Jonas. E aí Deus pede Jonas para ir lá alertar eles, pregar para eles. Então Jonas ficou assim: que isso, Deus, tu tá louco? Eles mataram meus familiares, como que eu vou pregar para eles? Eles têm que ser mortos, né? Jonas começou a mostrar sua justiça própria. E Deus começou a ensinar a Jonas uma lição de misericórdia. E nos ensinar também, né? Porque o propósito final também é para nós como igreja. E Jonas foge, então, não quer pregar para Nínive, ele resiste, foge, entra no navio, e esse navio começa a haver uma tempestade, e aí os homens começam a discutir quem está com pecado aqui, por que nos veio essa tempestade e tal. E aí Jonas confessa: olha, isso é por minha causa, eu estou fugindo de Deus. E aí eles jogam ele no mar e a tempestade acalma. E quando eles jogam ele no mar, ele é engolido por um grande peixe, né? Verso 1:17. Isso já bem no início. Eles lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. E aí o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E aí lá dentro do peixe, ele ora ao Senhor, né? A partir do verso 2, Jonas ora, se arrepende. E aí, depois dele se arrepender, Deus faz com que esse peixe, né, a gente tende a falar baleia, porque é o maior peixe que existe no mar, né? Mas lá não diz baleia, talvez não tinha esse nome na época, né? Enfim. E aí a baleia vomita Jonas lá na cidade de Nínive e ele finalmente prega contra a cidade e acontece o que Jonas não esperava. A cidade se converte, eles se arrependem. Então Deus, em sua onisciência, já sabia o que iria acontecer e diz que os ninivitas creram em Deus. Eles proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, punham cinzas na cabeça. Isso era um sinal muito, muito comum de arrependimento. E aí, gente, acontece algo inesperado. Jonas se irrita com a misericórdia de Deus. Ele vê que o povo se arrepende e pensa o seguinte: Deus é misericordioso, não vai fazer nada com eles para punir eles pelos pecados deles. E aí ele se irrita. Ele ficou profundamente descontente e com isso se enfureceu. E ele orou ao Senhor, 4:2, capítulo 4, verso 2. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então Jonas, ele começa a entrar numa depressão, porque para ele não faria sentido viver, uma vez que os assassinos dos seus parentes agora tinham obtido misericórdia. E aí Deus começa a debater com Jonas, a filosofar com ele. Aí Deus pergunta para ele: você tem alguma razão para essa fúria? Aí Jonas saiu e se assentou num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo e sentou-se à sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra sobre a sua cabeça e livrá-lo do calor. E deu grande alegria para Jonas. Mas na madrugada Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. E Deus dá a grande lição para ele, né? Você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? E aí ele respondeu: sim, tenho, estou furioso a ponto de querer morrer. Mas Deus lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive
tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Então Deus usou essa planta para mostrar para Jonas o seguinte, que o que ele estava fazendo era totalmente irracional. Ele estava tendo mais preocupação com uma planta do que com pessoas. E aí Deus dá essa grande lição para Jonas e o livro acaba assim, verso 4, capítulo 4, verso 11. O livro acaba com essa pergunta: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então é um livro de muita retórica filosófica para mostrar para a gente, às vezes a gente tem mais zelo por coisas do que por pessoas, né? Então isso é muito sério. Nós temos que dar valor mais para as pessoas do que para as coisas. As coisas são para serem usadas e as pessoas para serem amadas. E muitas vezes nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Então isso é muito sério, né? Então o livro de Jonas vem nos trazer essa grande lição. O quinto profeta, esse aqui é o quinto ainda, é o caso do nigeriano Harrison Okene, que ficou quase 3 dias, lá em 2013, o navio dele afundou, ele ficou quase 3 dias inteiros preso dentro de escombros do navio, sem esperança de ser resgatado, gente. Olha que interessante. Então isso aqui é o nosso Jonas moderno, né? Às vezes a gente fica pensando, pô, mas como que Jonas sobreviveu dentro de um grande peixe? Olha, se tiver um vácuo lá dentro, isso é possível, né? E esse homem é o nosso Jonas moderno. Olha. O vídeo deste resgate tornou-se viral na internet. Harrison Estão ouvindo? Sim. Beleza. Ojeba Oken sobreviveu 3 dias no fundo do mar depois de ter sido vítima de um naufrágio ao largo da Nigéria. Todos os outros 11 marinheiros perderam a vida, mas o cozinheiro sobreviveu a 30 metros de profundidade dentro de uma cabine com uma bolsa de ar. Escusado será dizer que o mergulhador que o encontrou nem queria acreditar no que via, até porque a sua missão era resgatar os corpos 3 dias depois do trágico acidente. As imagens datam de 28 de maio, mas só agora começaram a circular na internet. Sem comida e apenas com algumas latas de água gasosa, Harrison sobreviveu e é considerado um herói, tal como o mergulhador que o salvou. Então esse é o caso desse nigeriano que sobreviveu dentro de um vácuo. Então ele é o nosso Jonas moderno, né? Então foi só uma curiosidade para ilustrar essa questão de Jonas que dá muita dúvida, né? Se isso é literal, se não é. Então, assim, como a gente sabe, a literatura antiga, ela usa muito de muitas parábolas, como Jesus usou. Mas isso não quer dizer que necessariamente seja uma parábola. Então é possível que Jonas tenha de fato ficado 3 dias num peixe, porque isso é fisicamente possível, né? Além de que Deus, essa é uma característica de milagres, né? Deus ele pode fazer coisas que naturalmente não são possíveis. Então Deus pode ter feito com que isso ocorresse de fato. E o sexto profeta, gente, é o profeta Miqueias. Ele também foi um profeta pré-exílico. A maioria deles eram pré-exílicos, ou do Reino do Norte ou do Reino do Sul, né? Esse foi um reino do Reino do Norte, entre 750 e 686. Ele alertou o Reino do Norte sobre exílio, mas também o Reino do Sul. Ele alertou os dois reinos. Isso às vezes acontecia também. Um profeta falar sobre os dois locais, né? E o texto mais famoso do profeta Miqueias é o texto de Miqueias 5:2. Olha o que está escrito lá em Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, aqui nós temos uma profecia da vinda do Messias, né? Que ele viria de Belém. Então, lembra de algumas aulas para trás que eu falei das profecias?
Então essa foi uma profecia sobre a vinda de onde o Messias viria, né? E Jesus nasce em Belém também. E olha só que interessante, ó. Lá em Mateus 2,6, Mateus relembra esse texto. Mateus, como eu já falei, é um livro escrito para judeus, e o foco de Mateus, o foco apologético, é mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. Então, olha só, Mateus 2,5. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então, Mateus relembrou esse texto, mostrando para os judeus que o Messias viria de Belém, né? Então, mostrando o cumprimento das profecias. Então, esse texto é um texto profético. Sempre quando é um texto profético, eu ponho uma cruzinha assim na minha Bíblia, né? O outro profeta, gente, é o profeta Naum. Naum foi um profeta que profetizou entre 663 e 612, ou seja, o reino do norte já tinha sido invadido pelos assírios, né, que era a capital Nínive. Então, qual que era o foco de Naum? Naum veio para alertar o povo de Nínive sobre a destruição futura, assim como o profeta Jonas. Só que Jonas foi orientado para ele, aqui ó, bem antes, ó, em 790, muito antes. Então Deus sabia que o povo iria se arrepender em algum momento, e esse povo se arrependeu nesse período, porém já no ano 660, 612, Deus agora já iria trazer destruição. Então aquela geração tinha se arrependido, tinha sido salva provavelmente, mas essa aqui provavelmente não tinha se arrependido, né? Então Deus usa Naum para mostrar que viria uma destruição. Então olha só, no verso 1,14, o que Naum diz? O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo de seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Então, isso mudava muito de um rei para o outro, né? Às vezes um rei era menos mal do que outro. Então, o fato de terem se passado aí 100 anos, um pouco mais de 100 anos é muita coisa, né? Então, essa geração aqui já não era vista com bons olhos por Deus. Então, Deus anuncia a, a invasão que eles iriam sofrer pelos, temos a Síria, a Babilônia. Né? A Babilônia iria invadir o reino do sul, ia tomar aquela região ali e ia destruir os assírios, né? Então eles iriam. Então olha só como que é interessante, né? A justiça de Deus. Deus punindo Israel. Deus puniu Israel através do povo de Nínive. Nínive invadiu Israel em 722. E agora Deus estava falando com o povo de Nínive que os babilônios iriam destruí-los. Né? E depois Deus fala também que iria punir os babilônicos. Ou seja, Deus usa um povo para punir outro quando esse povo está precisando de uma correção, e depois pune esse mesmo povo que foi usado por ele para punir outro povo. Então é um negócio muito dinâmico, né? Deus conduz a história. Então isso mostra como Deus é grande, como ele conduz a história, né? Muito interessante. Então esse é o resumo do livro de Naum. O outro profeta é o profeta Abacuque. Abacuque, ele profetizou entre 640 e 609 a.C., ou seja, depois do exílio do norte e antes do exílio do sul também. Os capítulos 1 e 2 do livro de Abacuque tratam de um diálogo entre o profeta e Deus. O profeta Abacuque começa a questionar Deus, como a gente viu nos profetas maiores. Os profetas, eles questionavam a Deus, eles tinham um diálogo de pai e filho, de intimidade com Deus. Não era aquela coisa religiosa de que a gente não pode perguntar a Deus algumas coisas difíceis ou questionar a Deus, inclusive às vezes até a sua justiça, né?
mas os profetas faziam isso. Então, ele começa a se queixar: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Capítulo 1, 2. Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Então ele começa a mostrar por quê? Porque aqui já estava próximo ao exílio do sul, né? Então o cerco da Babilônia já estava se fechando contra o povo de Judá e havia muitas guerras intermediárias. Entre o exílio houveram muitas guerras menores. Então ele começa a perguntar a Deus por que tanta desgraça, porque estava ocorrendo. Ele estava achando que era injusto as nações pagãs executando juízo contra o povo de Israel. Isso é muito interessante. Por quê? Porque na cabeça deles, lembra da teologia do livro de Jó? Na cabeça dos judeus, quem fazia o bem recebeu o bem, quem fazia o mal recebeu o mal. Então, na cabeça deles, o conceito de bem e mal era muito confuso. Fazer o bem para eles era não matar, não roubar, mas eles negligenciavam muitas outras coisas, como a justiça contra os pobres, né? Então, o conceito de bem para eles era muito superficial. Então, por isso que para eles eram pessoas boas. E por que eles estavam sendo punidos? Só porque eles estavam adorando outros deuses? Enfim. E aí, no capítulo 1, verso 12, Abacuque pergunta a Deus: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste esta nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicaste castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Olha que interessante. Então, deixa eu fechar esse WhatsApp aqui, gente, eu esqueci. Então, é muito interessante como que o profeta começa a questionar Deus, falando o seguinte: Deus, esse povo é ímpio. Como é que o senhor suporta eles fazendo tanta maldade contra a gente? Porque ele estava se achando muito bom, né? O povo se achava muito bom. E esse era um dos problemas do povo. Então, Abacuque, os profetas não estavam enxergando como que Deus poderia ser justo no meio daquilo. E aí Deus deixa claro, a partir do capítulo 3, que no fim, essas nações só estavam sendo usadas para punir Israel, porque eles também precisavam, mas no fim eles também seriam destruídos. E depois que Deus explica isso para Abacuque, ele termina com uma confissão de fé. Ele diz, o texto famoso de Abacuque, né? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Então ele termina o livro louvando a Deus, porque ele de fato entendeu agora que Deus é soberano, que Deus não erra, e que se ele estava usando um povo ímpio é só porque eles estavam punindo outro povo ímpio, que eram eles mesmos. Eles estavam mostrando a maldade deles mesmos. Mas que não era injustiça, porque Deus também iria punir esse povo. Então Deus não erra nunca. A justiça de Deus, ela não erra. Então isso é muito, muito interessante, é maravilhoso, como que termina o livro de Abacuque. Tem até aquela música: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. De Fernandinho, né? Baseado nesse texto, né? Então, muito interessante isso. O nono profeta menor é Sofonias. Ele profetizou também no mesmo período, entre 640 e 609, e a sua mensagem se dirigiu ao reino do sul, em Judá, alertando sobre o castigo futuro que viria da parte da Babilônia, né, que não tinha invadido ainda. E ele também usa a linguagem o dia do Senhor. E como vários outros profetas, Sofonias no final traz uma mensagem de restauração a partir do capítulo 3. Também
um livro pequeno, só 3 capítulos, e ele, depois de profetizar tanta destruição, ele fala da restauração, né, de como Deus iria restaurar. Então eles mostravam a verdade, a dura verdade, mas também traziam esperança para o povo, que se eles arrependessem, nem aquilo viria, porém, como Deus já tinha visto o futuro, que eles não iriam se arrepender, mostrando também o que viria depois, né? Mensagem de restauração. O 10º é Ageu. Ageu também é um profeta muito interessante. Ele fala muito sobre a questão social também. Ele profetizou por volta do ano 520. Aqui a gente começa a entrar já nos 3 últimos profetas, que já são do período depois do exílio, pós-exílico, né? Pós-exílio da Babilônia também, que é o período que já estava sendo reconstruído a cidade, os muros, o templo. E aqui Ageu começa a alertar o povo, ele incentiva o povo a não parar a reconstrução do templo por causa da letargia deles. Então o povo tinha voltado de Jerusalém, voltado da Babilônia, voltado para Jerusalém, e Deus já tinha ordenado a reconstrução do templo e da vida, da cidade, dos muros, e muita gente estava fazendo o quê? Vivendo vida mansa, construindo casas grandes, vivendo numa riqueza, em luxo, enquanto o templo de Deus estava destruído. E aí Deus levanta Ageu para alertar o povo por que eles estavam fazendo isso, né? Então olha só, Deus diz no capítulo 1, verso 4, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua em ruína? E aí Deus começa a mostrar para eles, olha, vocês plantam muito, bebem, vestem-se, mas não se aquecem. Vocês recebem salário para colocar numa bolsa furada. Deus mostrando para eles que eles até estavam produzindo muita riqueza, mas Deus estava tirando a prosperidade dele, não deixando que eles prosperassem, porque eles estavam em pecado, eles não estavam preocupando com o bem comum, estavam preocupando com a sua vida, acumulando tesouro e deixando a casa de Deus destruída, né? Então essa foi basicamente a mensagem de Ageu. E vale para nós hoje também, né? Será que faz assim? Por isso que Jesus falou muito sobre não acumular tesouro. Porque não faz sentido a gente acumular tesouro, viver uma vida de luxo, enquanto existem pessoas com necessidade. Muitas vezes do nosso lado. Então, a mensagem de Ageu é muito atual também. O penúltimo é Zacarias. Já está chegando perto do Novo Testamento. Zacarias foi contemporâneo a Ageu, né? Profetizou por volta do ano de 520, e a sua mensagem também foi de incentivo ao povo para terminar a reconstrução do templo. Mas também ele trouxe algumas profecias que apontavam para a vinda do Messias. Olha que interessante. Ele é um livro um pouquinho maior, Zacarias 9, de 9 a 10, diz o seguinte: Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento. Desculpa, gente. Montado num jumento. Agora, olha lá, em Mateus 21, o que acontece? Mateus 21, 5. Trouxeram uma jumenta. Mateus 21, 7. Trouxeram uma jumenta. Mateus 21, 4. Isso aconteceu, né, falando da entrada triunfal de Jesus, que ele entra num jumentinho. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você humilde, montado num jumento. Então Jesus pediu um jumentinho para entrar em Jerusalém para cumprir a profecia de Zacarias 9. Olha que interessante. E por último, gente, é o profeta Malaquias. Ele profetiza, ele é o último profeta. Ele é o livro antes do Novo Testamento, né? Ele é o último livro antes do período interbíblico. Nós vamos estudar na próxima aula. E ele profetizou por volta do ano 433, depois da volta de Neemias, de ter reconstruído o muro de Jerusalém. Quando Neemias sai de Jerusalém, o povo volta, porque Neemias estava lá na Babilônia, estava lá na Pérsia, né, na verdade, que era o período dos persas que já tinham tirado a Babilônia do poder. E aí ele pede para o rei da Pérsia vir para Jerusalém para ajudar a construir o muro. E quando ele volta para a Pérsia, o povo volta a pecar.
desconsiderando os dízimos, negligenciando o sábado, trabalhando no sábado, tendo casamento misto, e os sacerdotes estavam corrompendo a justiça, né, julgando imparcialmente. Enfim, então Malaquias ele vem para repreender o povo por causa de tudo isso, repreendendo os sacerdotes e repreendendo o povo também por estar casando sem ser com judeus, casando com pessoas de outros povos. Então essa é basicamente a mensagem de Malaquias. Por isso que ele fala naquele trecho, né? Vocês estão roubando a Deus, como? Nos dízimos, nas ofertas, falando para os sacerdotes, né? Falando para o povo, enfim. Então, e aí ele termina a mensagem dele falando do dia do Senhor. Olha que interessante. Aqui o dia do Senhor já aponta para a vinda do Messias, né? E diz o seguinte: vejam, enviarei a vocês o profeta Elias, aqui é profetizando a vinda de João Batista, antes do grande e temível dia do Senhor, aqui provavelmente da volta de Jesus. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos se voltem para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E como começa o Evangelho de Lucas, olha que interessante. O Evangelho de Lucas começa falando da vinda de João Batista. Então, mostrando o cumprimento dessa profecia de Malaquias. Malaquias termina o Antigo Testamento falando da vinda de João Batista e o livro de Lucas começa o Evangelho falando da vida de João Batista. Então, gente, é isso. Aqui, ó, versículo Lucas 1:15, pois ele será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo desde o dia de seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e do poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e as desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Voltar o coração dos pais aos filhos, assim como Malaquias falou, né? Então, assim termina o Antigo Testamento. Essa era a missão dos profetas menores, alertar o povo do perigo que viria, né, do exílio. Então, que Deus abençoe vocês, que essa aula tenha enriquecido, que a mensagem da vida deles e todos os alertas que eles traziam para o povo de Israel, a gente aplique na nossa vida hoje, né? Tudo que a gente aprendeu hoje. Bom, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Deus abençoe.